Pessoal, boa noite, pessoal de Brasília, Goiânia. Hoje nós temos a grata satisfação de ter Cuiabá ao vivo, interagindo conosco. E boa noite a todo o pessoal da TV IBS. Nós estamos iniciando a nossa 5ª aula do curso de relacionamento. Um curso que nós estamos dando continuidade do semestre passado e abordando agora a questão do relacionamento em si. No semestre passado nós falamos muito sobre o amor, sobre as dimensões do amor, e agora nós estamos focando muito no desenvolvimento do relacionamento em si, principalmente o relacionamento a dois. Então hoje nós vamos dar continuidade. Aqui na semana passada, no finalzinho da aula, nós começamos a falar. Semana passada nós discutimos as dúvidas que tinha tido das aulas gravadas que a gente tinha efetuado, as 2 aulas, e nós demos um enfoque maior às perguntas que estavam sobre a queda, e dessa forma então acredito que tentamos responder as inquirições mais prementes, né, do pessoal da TV IBS. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento e dar continuidade a isso. Então nós vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Lili, nossa companheira aqui do IBS, para que ela possa fazer para nós. Boa noite pessoal da TV IBS, da Goiânia, Cuiabá. Está todo mundo ouvindo bem? Então vamos respirar fundo, mentalizar os nossos anjos da guarda, os nossos guias, mentores espirituais que nos assistem e acompanham, derramando sobre nós os elementos que eles querem que sejam assimilados, que nós tenhamos capacidade e abertura para captar, através do entendimento do Dr. Maurício e dessa aula que teremos hoje, tudo que nos é necessário, tudo que nos é cabido entender. Agradecemos a oportunidade. Esteja sempre conosco, Senhor, que assim seja. Então vamos lá. Semana passada nós começamos a mostrar a questão da dualidade no campo afetivo. Então nós mostramos que seja qualquer que for a relação que nós mantenhamos na face da Terra e nesse universo, ela vai ser sempre dual. Ou seja, será uma parte de você que ama e uma parte de você que não ama. Entendendo esse amor aí dentro daquilo que nós já sempre temos falado. Ou seja, o amor no sentido de afeto. Porque nós estamos longe do amor real, do amor que nós temos sempre mostrado aqui. Mas sempre vai ser dual. Então uma parte vai te amar e uma parte não vai te amar, como a gente mostrou aqui na dualidade da poesia do Neruda. Quer dizer, tentando mostrar essa dualidade. E nós mostramos que essa dualidade ela é intrínseca, ou seja, ela está em nós, intrinsecamente em nós. Quer dizer, por quê? Para explicar numa visão mais ampla, é devido à queda. No momento que a gente contrai a consciência e começa de novo a evolução, a dualidade vai estar presente, porque nós passamos pelo processo todinho do egoísmo, e egoísmo é o pai de todos os vícios. Então, na medida que nós fomos desenvolvendo, esse universo dualista é um reflexo daquilo que somos interiormente. E nós mostramos que isso vai acontecer no pensamento. E uma das coisas que nós tentamos mostrar, coloca a caneta aqui, por favor, foi mostrar que, na verdade, o nosso pensamento, ele é um vórtice. Então, se nós formos olhar o nosso pensamento, se nós tivéssemos uma lupa para olhar o pensamento sempre é um vórtice. A espiral é a matriz de todo o universo. Seja ela na sua forma de totalidade, como tem muitas galáxias em espiral, seja na sua forma menor, de elipse, etc, etc. Então, a espiral é a realidade do universo. O pensamento também ou seja, o pensamento é um vórtice dentro de um campo espiral. Esse é o nosso pensamento. Só que ele não tem apenas uma proporção, são 2 espirais, uma contrária à outra. Ou seja, uma espiral sempre contrária, né? Uma espiral sempre contrária à outra. Esse pensamento sempre, então no fundo de cada pensamento existe a negação daquele pensamento e o contrário daquele pensamento.
Então, quando a pessoa fala assim para você, você faz o bem por interesse, ela está certa, tem uma parte de você que faz por interesse. Por mais bem que você possa fazer. É claro? Não, você ama porque você está pensando em ter um ganho. Certinho, está correto. Certo? Então, tudo que falarem mal de nós, tenha certeza que está correto. Só você que finge que não sabe que não está correto, mas está correto. Quer dizer, está dentro da sua alma. Essa faz parte da nossa dualidade. Então, consequentemente, você tem uma dualidade intrínseca. Essa dualidade ela pode ser maior ou menor. Por exemplo, 80%, 20%. Vai depender. E na sequência da vida você vai desenvolvendo essa dualidade, ou você vai desenvolvendo um lado que nós podemos chamar aqui de positivo, ou você vai desenvolvendo um lado que você pode chamar aqui de negativo. Vai depender das imagens que você for desenvolver. Então, num relacionamento, volta aqui, coloca aqui. Vamos lá? Não. Vamos pôr na caneta de novo. Falei errado. Bom, num relacionamento, o que acontece? Aqui está a pessoa, aqui está você. O relacionamento é um desenvolvimento de ideias. Essas imagens vão sendo desenvolvidas no relacionamento. Então, todo relacionamento, como nós temos insistido em falar aqui, é um desenvolvimento de conteúdos íntimos. Então, todo relacionamento vai mexer com você em totalidade, porque ele está desenvolvendo todo o seu psiquismo. Quando você não vai, essas imagens não são desenvolvidas. Então, as pessoas que têm dificuldade de relacionamento, elas fazem assim, gira em torno do próprio eixo. Não desenvolve as imagens. Tem dificuldade extrema em desenvolver essas imagens. As imagens íntimas não vêm. Mesmo que sejam imagens baseadas no dualismo, no sentido negativo. Mas as imagens estão sendo desenvolvidas. Então, à medida que você vai desenvolvendo essas imagens, você precisa olhar, meu relacionamento está com que conteúdo? O que está predominando nas imagens do meu conteúdo? Imagens de acusação, imagens de mágoa, imagens de briga, imagens de confusão, imagem de interações negativas? Ou eu estou conseguindo desenvolver imagens de melhor sutileza, imagens mais próprias para uma relação afetiva? Por quê? Porque você não está desenvolvendo o relacionamento, você está desenvolvendo o relacionamento e você. Você é o espelho do outro e o outro é espelho de você. Então, se você desenvolve a imagem no sentido mais negativo, essa imagem vai se acumulando dentro do processo. E a espiral que vai reger aqui vai ser a espiral negativa. De maneira que em determinado momento, aquele conteúdo vai se tornar ato independente do que você queira. Porque você chega no momento de precipitação. Ou seja, o conteúdo que está na tua alma, você vai precipitar. Independente daquilo que você ainda possa querer mudar. Por quê? Porque esse conteúdo foi cultivado. Esse conteúdo foi sendo alimentado. Então a espiral vai sendo ampliada até o momento que você fica refém dela. Até citei o exemplo aqui de Jesus, quando está na Santa Ceia, que ele molha o pão e fala para assim, Judas, vai lá e faz o que você tem de fazer. Por quê? Porque em Judas, esse processo já tinha cristalizado, já estava chegando num ponto máximo de precipitação. Então, no momento que ele faz, não vai ter inversão mais, não vai ter mais volta. É o que eu ensinei aqui na semana passada em relação ao suicídio. Os íntimos, ele vai acumulando as imagens íntimas, vai acumulando as imagens. A espiritualidade vai tentando resgatar essas imagens, vai tentando através do sono, do sonho, do conselho, do livro, do chamamento, do aviso, etc., fazer com que a pessoa saia daquele caminho, mas ele vai acumulando até que chega num ponto que se torna irresistível. E aí, só o ato, consequentemente a dor, causando o campo da dualidade, que faz com que ele possa retornar o antigo caminho e tentar dar mais valor à espiral que faz parte do pensamento no campo positivo. Entendido? Gostaria que entendesse muito isso, porque isso depende muito do nosso processo. Ou em outras palavras, é daqui que vai saindo as imagens. Ou imagens positivas,
ou imagens negativas. Então, todo relacionamento te leva a um porto de você mesmo. E você leva a outra pessoa e a outra pessoa te leva. E são essas imagens que vão te dar toda a base para o desenvolvimento da própria existência. Por isso que a vida é relacionar-se, como nós falamos aqui em dias passados. Ok? Pessoal, se tiver dúvida, pode fazer a pergunta direta para o pessoal de Goiânia e Cuiabá, ou pode mandar via TVIPS. Voltemos aos slides, por favor. Aqui está representada exatamente essa dualidade, o homem e a mulher. A espiral, só colocar a espiral em sentidos contrários para a gente poder entender. Cada um delas tem as duas espirais. E o relacionamento se baseia nas imagens que vão sendo formadas, que são essas imagens aqui, ó. Consequentemente, você forma imagens e você assimila imagens. Lembra que o pensamento é uma força coletiva, ela não é individual. Nós não temos pensamento individual. O pensamento é uma força coletiva que, quando penetra no nosso campo mental, ganha as cores da individualidade. Principalmente baseado na memória. Ou, em outras palavras, o nosso pensamento sempre é passado. Nosso pensamento é igual ao céu. Ele sempre é passado. E a ciência tem nos mostrado o quê? Que devido à velocidade da luz, o que a gente vê no céu é um passado. E muitas vezes um passado remotíssimo. Um passado de bilhões de anos-luz atrás, bilhões de anos atrás. Por quê? Porque a demora que a luz viajou de um determinado ponto do universo, que se calcula hoje no horizonte em torno de 41 bilhões, 41, 42 bilhões a 50 bilhões de raio, ou seja, mais ou menos 100 bilhões de diâmetro. Ou seja, essa luz que viajou esse tempo todo vai demorar esse tempo imenso para chegar em nós. Então o nosso céu sempre é passado, desde passado de alguns segundos até passados de bilhões de anos. Da mesma forma acontece com o nosso pensamento. O nosso pensamento sempre é passado. Por que é passado? Porque ele sempre está baseado na memória. Por isso que você não pode utilizar o pensamento para as questões psicológicas. Porque senão você vai ficar preso na mágoa, vai ficar presa no rancor, vai ficar presa no passado. O pensamento deve ser utilizado como uma ferramenta do dia a dia. Aí você fala assim, nossa, e o que eu vou fazer? Descobrir aquilo que existe além do pensamento, que está no superconsciente, ou aquilo que Ciro Lombino, nós demos um curso aqui de Ciro Lombino de quase um ano, que fala, quer dizer, a supramente que está além dessa mente nossa. Mas essa mente do dia a dia nossa é a mente da confusão. Porque ela está baseada sempre no passado e está baseada sempre na memória. Ok? Alguma pergunta? Próximo slide. Aqui então nós mostramos a espiral, tentando dar a ideia aqui da espiral contrária, né? Ela é dual, tentando mostrar as espirais contrárias. E aqui mostrando a livre escolha. Ou seja, a nossa livre escolha, ela é sempre uma livre escolha em dois estados. Nós estamos escolhendo o tempo todo. Vamos tentar recordar algumas coisas que nós já falamos aqui. O amor é a força vital do universo. Então o amor só pode ser liberdade. Então a liberdade em relação ao amor é absoluta. Essa liberdade absoluta, nós utilizamos ela no sistema. Na hora que você caiu, que fez a primeira escolha, você foi criando o determinismo. E o determinismo então foi se sobrepondo à liberdade absoluta. Da mesma forma que no processo de queda você foi criando o inconsciente. E o inconsciente foi se sobrepondo ao consciente. Quanto maior foi o impulso da queda, mais distante então você caiu. Até que você chega na inconsciência plena, que é a matéria. Por isso que fala no princípio era o caos, ou seja, no princípio da criação da matéria, na contração da consciência. Então chega a matéria, que é o caos. Por quê? Porque ela está fragmentada. A partir de então você começa o processo de desenvolvimento do acordar.
Então esse livre-arbítrio que nós temos ele aqui, eu chamo ele de livre-arbítrio terciário, quaternário. Porque o primordial é o livre-arbítrio que a gente tem no sistema. O secundário é o livre-arbítrio do plano espiritual. O terciário é o livre-arbítrio das escolhas encarnatórias. Você está fivelado aos livre-arbítrios que você já fez lá no passado. Você vai ter de enfrentar essas consequências. E ao mesmo tempo, você chega no nível do livre-arbítrio do dia a dia. Por isso que o Baldi fala a expressão gozada, ele fala, o livre-arbítrio que temos aqui na Terra é o livre-arbítrio pendular, ou seja, apenas do lado, de um lado para o outro. Por isso que parece que é sempre determinismo. Como a gente vê o determinismo na matéria, vê o determinismo na evolução dos animais, vê o determinismo nas plantas, a gente encontra o determinismo no nosso. Por isso que no campo filosófico se discute esse tempo todo. Mas a base da vida é a liberdade. Por isso que a ciência descobriu um princípio na natureza, que é o princípio descoberto por Heisenberg, que é o princípio da incerteza. Ou seja, até na natureza existe um princípio de probabilidade, ou entre aspas, de liberdade. Então, quando você tem o seu livre-arbítrio, você vai escolher entre os dois processos que já existem no pensamento. Seja formando imagens, você vai formar imagens aí nesse contexto, volta lá para mim, por favor. Seja você formando imagens a partir daqui, seja você formando imagens a partir de lá. Tá claro? A escolha é você que vai definir. E a concentração das suas definições é que vai dar a precipitação do ato. Eu quero que entenda isso aí muito bem. Todo mundo está entendendo? Se não entendeu, eu repito. A primeira vez sem cara feia. A segunda já é com cara feia. Tudo bem, então? Continuemos. Vamos lá? Emmanuel no livro Encontro Marcado. De ensinamento a ensinamento e de bênção a bênção, sem percebermos o mecanismo de semelhante metamorfose, o coração se nos transforma se lhe aceitamos em verdade a liderança e a tutela. Ele está falando do Cristo. Sombras de mágoas, preconceitos, ressentimentos, ponto de vista e opiniões descabidas vão cedendo lugar na floresta dos nossos pensamentos obscuros. A clareira de luz que acabam por mostrar-nos a infantilidade e a inconveniência das nossas atitudes menos felizes. Ou seja, no momento em que você busca a graça, e aqui representado na figura do Cristo, o processo vai se transformando. É aquele que Ciro Lombino fala, deixa o divino atuar em ti, e o divino atua em nossa vida através da graça. Também já falei aqui, eu acho que 200.000 vezes, né? Que a graça está lá nas expressões do Sermão da Montanha. Deus que faz chover sobre os justos e injustos, e faz nascer o sol sobre os justos e injustos. Esse sol é o sol da verdade, não é o sol físico. E a chuva não é a chuva comum, é a chuva da graça. Então a verdade e a graça é patrimônio para todos os seres, justos ou injustos, porque é bênção permanente. O campo da escolha é que vai definir se eu vou desenvolver as imagens e conteúdos dessa parte superior da minha alma, ou eu vou desenvolver os conteúdos dessa parte negativa ou inferior do meu ser. Por isso que pode ocorrer a queda do processo evolutivo. Porque se você der chance ao conteúdos do passado, você desce. Se der campo ao conteúdo do futuro, você sobe. Tudo bem? Próximo slide. Continuamos com Emmanuel. Encontro marcado, lição O Modelo. Em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo. Reflete no mentor sublime que nos ama e compreende sempre, muito antes que lhe possamos oferecer migalha da nossa compreensão e do nosso amor. E escolhe proceder qual se comportaria ele, dando de si sem pensar em si.
deixa-te estar com ele, tanto quanto ele está contigo há milênios. E seja qual seja o teu problema, em sentindo, pensando, falando ou agindo, acertarás. Olha aqui que ele fala, ó. Deixa estar contigo há milênios. Por quê? Porque o regente da graça no nosso planeta é o Cristo. É por isso que ele nos ensinou: vinde a nós o vosso reino. O reino da graça, o reino da verdade, o reino da vida. E é por isso que ele disse: não vos deixarei órfãos, permanecerei convosco até o final dos tempos. Final dos tempos não significa transição planetária, significa final do tempo, final da evolução, a volta à eternidade, que é a ausência do tempo. Do tempo. Eternidade é aquilo que nós falamos sempre aqui. Eternidade não é a noção de tempo longo. A eternidade é a ausência do tempo. Próximo. Agora nós vamos voltar no Farjani, na Linguagem dos Deuses, que é um livro maravilhoso. Ao contrário da ideia atualmente difundida, Eros não personifica apenas atração sexual. Ele preside a todas as forças que atraem, unem, agregam, desde as células vivas, átomos e moléculas, aos planetas e galáxias. Amizade, amor e atração sexual são representações dessa força agregadoras, todas elas pela mesma divindade. Então ele pega aqui a figura mitológica de Eros para representar uma força. Quando nós estudamos o amor, nós vimos que o amor expande e o amor atrai. Então as duas forças preponderantes do amor é a atração e a expansão. Olha a expansão do amor em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o amor. Olha agora o caminho da atração do amor em Cristo. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então, o amor é atração e é expansão. Então, dentro do processo de atração e expansão, o amor nas forças inferiores da natureza, ele vai apresentar como as forças que nós conhecemos dentro da matéria. Então, o amor lá na matéria é a força da gravidade, a força eletromagnética, a força forte e a força fraca. E Emmanuel resume todas as forças da natureza como magnetismo. Lembra que eu trouxe aqui um slide que mostrava que Emmanuel falava assim: o amor entre os mundos é gravidade, entre as almas é atração. Lembra quando nós estudamos aqui as expressões de Rustem, que ele fala: o magnetismo é o laço que une todos os seres no seio de Deus. Então, esse é o amor. O amor atrai, o amor expande. Então ele está representando na figura mitológica de Eros essa força de atração. Então, quando a gente fala em libido, não está falando apenas em questões sexuais, não está falando apenas em tesão. Nós estamos falando na libido como uma força da vida. E não simplesmente como uma força situada num plano genésico. Então a libido envolve todo o ser. A gente tem mania de separar o sexo da nossa vida. Não tem como. É força integrante da nossa vida. É força das imagens interiores. Lembra que quando nós estudamos o sexo aqui, nós estudamos muita coisa legal sobre sexo já. Nós vimos que o sexo aqui embaixo é ligação celular. Em cima é criatividade. Então Eros é uma força imensa, não é simplesmente a força que movimenta. Por isso que muitas vezes as pessoas entram em depressão e falam: eu estou em depressão. Você fala: por quê? Ela não sabe muitas vezes te dizer por quê, porque na verdade ela não está desenvolvendo as forças de relacionamento, porque Eros é tudo. Não é só uma força casual de sensações de ligação celular. É a força que expressa a vida. E é a mesma força que vai estar na natureza na forma daquilo que a ciência já descobriu. E é a mesma força que vai estar no coração do anjo na feição de amor. Próximo. Presta atenção aqui.
Agora eu tenho nudo aqui no Eros e Patos, que também é outro livro maravilhoso. O equívoco em que, infelizmente, caímos é pensar que na relação amorosa devemos excluir com todas as nossas forças o conflito. Atenção! Presta atenção aqui. Não existe relação sem conflito. Essa ideiazinha, o amor, nossa, é lindo, nós não brigamos, é mentira. E se o amor está desse jeito, está errado, está tendo a repressão. Tá claro? Não tem como viver sem conflito. Por que não tem como viver sem conflito? Porque você tem uma dualidade intrínseca. Agora, logicamente que eu não estou querendo dizer aqui que o amor só vai ser conflito. A minha relação é só conflito, não é o amor. O amor não tem conflito. É só conflito. Não quero dizer isso. Mas que não existe a coisa calminha, boazinha. A não ser que seja aquele processo que ocorre com toda mulher. Meu marido é ótimo, porque eu mando nele, ele obedece. Aí, o amorzinho vai ser calmo. Mas se o processo não for esse, tá claro? Então, consequentemente, sempre vai existir o conflito. Agora, esse conflito pode ser maior ou menor, mais pesado ou mais leve, aí vai depender. Mas o conflito vai ter presente. O sofrimento, a dor e a dilaceração. Por que o sofrimento, a dor e a dilaceração? Porque você vai ter de sair da inércia. Todo relacionamento te pede transformação, te pede novas imagens. Se as imagens que você está desenvolvendo dentro da tua relação, elas se repetem, abre o olho. O relacionamento está estagnado. Tem pessoa que fala assim, não, eu até gosto do meu namorado, do meu marido, do meu noivo, do que sei lá o que for, meu agregado. Até gosto, mas eu acho que ele gosta mais de mim. Dançou, neném. Se isso for verdade, ele está desenvolvendo imagens e você não. Aí muitas vezes você não desenvolve a imagem, você repete a imagem. Aí você fala assim, todos os meus relacionamentos são iguais, eu não sei porquê, parece que atrai o mesmo tipo de homem. Por que isso acontece? Porque você paralisa as imagens. É aquilo que eu falei, rodando em torno de si mesmo. Volta lá. Você inicia um relacionamento. Houve algum problema com a caneta? Está fazendo depois? Você inicia um relacionamento. Começa imagens. As primeiras imagens são ótimas, que são imagens de projeção. Eu acho que encontrei a alma gêmea da minha vida. Essas imagens vão se complicando quando a projeção já não fica tão intensa. Você para e começa a desenvolver controle, começa a desenvolver queixa, começa a desenvolver histeria, começa a desenvolver, sei lá, um monte de coisa. Aí, quando você inicia outro relacionamento, você vai formando as imagens iniciais de projeção mais importantes. Depois, quando você inicia de novo, você para. Ora, se as imagens desenvolvidas são a mesma e com base lá na memória, o teu relacionamento vai ser o mesmo, independente das pessoas que você muda. Pode ter sido o João, pode ser o José, pode ter sido a Josefa, pode ter sido a Maria. Você vai continuar na mesma coisa. Porque é você que está parando o processo. E quando você consegue desenvolver imagens com uma certa pessoa de um determinado nível e começa um outro relacionamento, aquele relacionamento ali acaba, toma cuidado. Porque como você foi mais além e aqui você está começando,
Você pode querer precipitar pelo campo da memória, pelo campo do pensamento, uma confusão no relacionamento, projetando o relacionamento passado no presente. Aí você não vai vivenciar um relacionamento, você vai vivenciar apenas a imagem pré-formada do relacionamento passado. Entendeu isso aí? Mais ou menos? Põe o microfone aqui, gente. Tem que falar no microfone, porque todo mundo tem de ouvir. Fala o seu nome, fala Brasília, nome e faz a pergunta. Espera. Entendido? Tudo bem. Entendido então? A gente faz o processo e você projeta. Então toma cuidado. Por isso que você para, por isso que você roda em torno de você mesmo. Você só consegue ir a determinadas imagens e não avança nessas imagens. Vamos lá. Voltemos à teoria. Isso é utópico, porque se nós mesmos somos portadores de uma dissonância estrutural, que nós mostramos aqui qual dissonância é, se nós mesmos somos portadores de vida e de morte, não existe união em que essa dicotomia, essa antítese não venha a emergir. O enorme sofrimento que pode decorrer de um vínculo é fato intrínseco. Não podemos rejeitar uma relação porque nos acarreta dor. Então toda a separação é uma falência do um, do outro e dos dois. Não conseguiram desenvolver as imagens que seriam portadoras de renovação. E num ponto que você para essas imagens, é o ponto que você retorna, e nós vamos estudar isso em relação às reencarnações. Um pouquinho mais à frente. Próximo. As projeções. Não tem como. Toda relação afetiva nasce, continua nas projeções. Porque sempre é um conteúdo de imagens pessoais. Não pode ser só projeção. Mas a projeção sempre estará presente. Sempre estará à frente. Vamos lá. Isso é de André Luiz, no livro A Vida Continua. Sempre que amamos profundamente alguém, transformamos esse alguém no espelho de nossos próprios sonhos. Olha a projeção. Lembra que eu falei que diante da outra pessoa a gente sempre é um espelho? Olha André Luiz falando isso aí pra gente. Sempre um espelho. Um espelho de desenvolvimento de imagens do psiquismo de cada um. Um servindo de espelho ao outro. Passamos a ver-nos na pessoa que se nos transforma em objeto da afeição. Se essa criatura efetivamente nos reflete a alma, o carinho mútuo cresce cada vez mais, assegurando-nos o clima de encorajamento e alegria para a viagem nem sempre fácil da evolução. Então, se nós somos correspondidos e essas imagens ciclam na parte superior, sem deixar de ter os seus conteúdos menores, mas vai ciclando na parte superior, nós vamos ganhar um impulso extraordinário no processo evolutivo. Porque lembra, nós já falamos aqui de outras vezes também, a gente inicia o processo coletivo 2 a 2. Depois nós vamos desenvolvendo esse conteúdo. Ok? Nessa hipótese, teremos obtido apoio seguro para a subida do acrisolamento moral. Em caso contrário, a pessoa que particularmente nos devotamos acaba devolvendo-nos os próprios reflexos, à maneira de um banco que nos restituísse ou estragasse os investimentos por desistência ou incapacidade de zelar pelos nossos interesses. Então surge para nós aquelas posições espirituais que nomeamos por mágoa, desencanto, indiferença, desilusão. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui, num gráficozinho aqui da caneta.
Vamos lá? Então, se nós somos espelho, e o processo é de desenvolvimento de imagens, e ele é sempre dual, né? Ele é sempre dual no sentido de a dualidade presente das imagens. Nós vamos desenvolvendo imagens. Essa pessoa pode estar nos correspondendo. E essas imagens então ganham um fluxo de um para outro. Essa é a relação positiva que vai desenvolvendo essa relação. Mas vamos supor que em determinado momento nós continuamos crescendo e vamos projetando essas imagens, e essa pessoa aqui para. Então as nossas imagens ficam órfãos de conteúdo, ficam órfãos de alimentação, ficam órfãos no sentido de não ter em quem escorar. Então essas imagens, como se fosse um bumerangue, volta sobre nós mesmo. Então, dependendo, na volta dessas imagens, se você sobe, porque você vai ter um esforço gigantesco para subir, ou se você desce, você cristaliza na memória os conteúdos de mágoa, de desencanto, de desamor, de perda da relação afetiva, e que muitas vezes você coloca como marca da sua vida. A de hoje em diante eu não amo mais ninguém. Entendido, meus caninhos? Como é que é? Então você sempre tem de ver como é que estão as suas imagens, como é que está a sua projeção, como é que está a dele e como é que estão vocês dois. É aquilo que eu costumo dizer, o relacionamento a dois é o exercício do nós. Sem exercício do nós não tem jeito. Vamos lá? Próximo. Sobre amor e a solidão de Krishnamurti. Portanto, não temos de nos preocupar com amor que vem à existência espontaneamente, sem nenhum esforço particular nosso no sentido de buscá-lo. Temos que nos preocupar com as coisas que estão sendo empecilhos ao amor, como as coisas da mente que se projetam e criam uma barreira. Olha que interessante. Se o amor é divino, se você é filho do amor, se você é constituído do amor, se a substância divina é o amor, e se a graça é constante, você não tem de se preocupar com o amor. Não existe um plano mental para o amor. Existe plano mental para a relação. Quando você vai montar um controle. Mas o amor é espontâneo, ele nasce, ele está em nós. Por isso que a gente tem uma dificuldade imensa, né, em falar sobre o amor. Se você, é aquilo de Santo Agostinho, né? Se você perguntar, eu não sei. Agora, se você não perguntar, eu sei. Por quê? Porque, na verdade, é algo que é difícil de explicitar. É difícil você colocar isso em palavras. Agora, no momento em que você não se preocupa com o amor, você tem que preocupar com aquilo que o Krishnamurti fala. Olha só que interessante. Aquilo que você projeta da mente, que a mente é a patologia, ela expressa sobretudo o passado, a queda, e aquilo que cria barreira. Por isso que eu coloquei as imagens aqui, ó, igualzinho eu desenhei, ó. As imagens aqui selecionadas pelo Rodrigo, ou seja, as imagens que você vai criando, e elas que são barreiras, elas que se colocam como barreiras. Então você não tem de preocupar com o amor, porque o amor é espontâneo. Agora você tem de preocupar com as barreiras que você cria no processo de desenvolvimento das imagens psíquicas que vai te levar ao amor. Entendido? Muito bem. Próximo. Eros e Patos novamente. Na relação amorosa, somos fascinados justamente pela promessa que o outro representa. Esse é o início, principalmente, né? A promessa do outro. Oh, encontrei uma pessoa legal. Ai, meu Deus. Né? Encontrei. Então, consequentemente, a pessoa sempre representa uma promessa. E por que essa promessa muitas vezes é maior do que a realidade possa indicar? Porque, na verdade, é a promessa que lança imagens, que lança conteúdo, que lança processo. É uma imagem como se fosse imagem de atração. É o Eros lá atuando. É a força do Eros atuando. Você vai muito mais. Você tem
R$ 1.000 em pessoas, você acha que você tem 100 mil. Entendido? Ou seja, você projeta um processo muito maior. Esse processo maior, por que te traz felicidade? Porque imagens novas começam a nascer no seu íntimo. Ok? Imagens novas começam a nascer no seu íntimo. E a partir daí, então, você vai desenvolvendo esse processo. No fundo, eu diria que a sedução é uma espécie de representação. Mas não há fraude, nem má fé, porque definitivamente, através do outro, faço viver as minhas imagens interiores, que evidentemente são autênticas. Tanto é verdade que sou o primeiro a crer e envolver-me no jogo. Quando elas não são autênticas, que é uma sedução apenas por simples interesse, logicamente que a imagem que você está desenvolvendo é outra, e não aquela imagem que você está vendendo. Estão entendendo? Tem pergunta na TV Ibis? Mas olha a pergunta. Boa noite, Estevão. Pergunta do Raimundo, lá de Cascavel. Maurício, posso dizer que a queda é relacionamento com desamor? Ah, não tenha dúvida. Ela é relacionamento com desamor inicialmente em relação a Deus. Porque o relacionamento que nós estávamos no processo divino, e logicamente que não podemos falar em imagem, porque nós estamos falando no tempo, e lá não dá para falar em sistema com esse processo, mas pelo menos como tempo de analogia, você foi perdendo essa relação divina e passou a relacionar-se apenas consigo mesmo. Por isso que Emmanuel fala, a lenda de Narciso está viva do fundo de todos os seres. Exatamente por quê? Porque você foi relacionando contigo mesmo e com a grandeza que você começou a desenvolver a partir daí. Então, consequentemente, foi criando o desamor, o afastamento inicialmente no campo do espírito, depois no campo da energia, até que chegou na matéria. Não tenha dúvida, Raimundo. Boa noite. Companheira que sempre está conosco lá de Cascavel. Não tenha dúvida que é desamor. E é por isso que essa dualidade depois vai ser implantada no desenvolvimento da vida. Mais alguma? Próximo. Também de Eros e Patos. É interessante notar que quanto mais íntima e habitual se torna uma relação, tanto mais se vem a conhecer que a imagem que me seduz é na realidade uma imagem interior minha. Então sempre a sua imagem. O outro corresponde. Mas a imagem que você forma do outro nunca é imagem real, é a imagem do seu pensamento, a sua imagem íntima, é o seu conteúdo se desdobrando. Lógico que o outro na correspondência vai dar aquilo que André Luiz disse, ou seja, na hora que tem a correspondência você tem alimento, na hora que você tem alimento você tem crescimento, na hora que tem crescimento você tem confiança, mas é sempre um conteúdo interior, por isso que quando cessa o fluxo você fica sem amparo, porque você perdeu o espelho. E eu gostaria de entender, de generalizar esse conceito para as nossas relações também de amizade, para as nossas relações também no campo da família. O processo é o mesmo. Só muda os parâmetros. Em relação à mãe, em relação a pai, em relação ao irmão, em relação... Por exemplo, você pode ter irmãos que você não consegue desenvolver imagens com elas, só desenvolve do polo negativo. E você pode ter amigas ou amigos em que você desenvolve imagens muito superiores àquelas que você desenvolve com seus parentes. Então o processo intrínseco de desenvolvimento de imagens é assim. Por isso que toda relação que você tem, você deve falar assim, poxa, em que pé de imagens e de conteúdos está a minha relação? Porque esse conteúdo, essa relação que vai fazer com que você tenha noção de que em pé, em que sentido esse conteúdo está refletido. Ok? Pergunta, minha filha? Vamos. Fala aí alto. Tá todo mundo ouvindo? Cuiabá, levanta a mão aí se está me ouvindo. Ah, beleza. Vamos lá. Pronto? Alô?
Então eu posso dizer que no começo de um relacionamento, o que eu gosto ou o primeiro gostar daquela pessoa é os inícios da minha imagem pela pessoa? Sem dúvida. Não só o início, a continuidade do relacionamento e as suas imagens. Então eu digo que eu amo aquela pessoa, mas como se fosse a mim mesmo. Sem dúvida. É assim ó, o processo. Ó. Vamos lá. Vamos representar isso aqui que ela falou. Por isso que a lenda de Narciso está viva. O processo é assim, ó. Entendido? Há um processo de intercessão. Mas sempre imagens que partem de você, sempre imagens que partem dele. Mas num processo de intercessão. Então você sempre está desenvolvendo você mesmo na relação. Por isso que quando a relação para, você tem que saber onde essa força está sendo desenvolvida. Por isso que Emmanuel tem uma frase que eu já falei aqui acho que 200 vezes, vou falar 201, que ele fala aqui que no mundo de hoje, diante das necessidades que a sociedade passa, a solidão é uma provação voluntária. Por que voluntária? Porque se você não está desenvolvendo as imagens numa relação a dois, se você não consegue desenvolver as imagens na relação com amigos, se você não está conseguindo desenvolver imagens no seu contexto social, você pode desenvolver essa imagem no campo da bondade e da generosidade. Não vai ter o mesmo elan e o mesmo princípio das outras imagens, porque isso aí não nega e nem substitui, mas será um campo para você retomar o processo de crescimento nos relacionamentos. Nesse caso, você vai ter relacionamento dentro do campo da generosidade e da fraternidade. Agora, por que a gente não faz isso? Por causa da inércia. Nós só queremos desenvolver aquilo que nós já desenvolvemos e permanecer da forma que nós somos. A inércia é o nosso maior problema. Ok? Muito bem. Vamos lá. Próximo. O maior erro que podemos cometer é pensar que o outro nos seduziu. Eu fui seduzido pelas imagens que o outro foi capaz apenas de evocar. Então não tem essa história, eu fui seduzido, enganada. Aquela safada seduziu meu namorado. Não, seu namorado que é safado. Tá ok? É seu namorado que é safado. Larga ele que não vale nada. Ou seja, e foi seduzido pelas imagens que o outro foi capaz de evocar. Quando caio nos braços do outro e me sinto disposto a tudo, na realidade alguém deve poder me dizer que eu estaria pronta a dar qualquer coisa para realizar o meu mundo interior. O outro é ou foi a ocasião, o incentivo e o instrumento de ter sido chamado em causa uma dimensão pessoal minha. É sempre um conteúdo seu que está em desenvolvimento. Estão entendendo isso aqui? Nós vamos falar isso aqui o resto. Mas eu quero decorado. O que é um relacionamento? Um estado de desenvolvimento mútuo, afeição de dois espelhos que progridem dentro de um processo de desenvolvimento de imagens interiores. Vai cair na prova desse jeito. Entendido? Tá? É aí que nós vamos desenvolvendo. E esse relacionamento nós podemos, como eu já falei, estender para os outros campos das nossas vidas. Então tudo está em nós. Como nós não estamos abertos pelo amor, o nosso amor ainda é egóico, por isso que é um bumerangue. Mas pelo menos um bumerangue que interage.
Pelo menos um bumerangue que se encontra. Pelo menos um bumerangue que faz troca, né? De qualquer forma, é um laço ainda fechado, mas pelo menos é um processo que está em nós. Próximo. Convém logo acrescentar que não se trata de puras e simples projeções, mesmo que as projeções sejam inevitáveis em relação amorosa, como em toda outra relação. Do contrário, o amor não seria mais que uma ilusão. O outro existe, e como não se pode dispensá-lo. O outro existe, e como, e não se pode dispensá-lo. Os conteúdos daquela promessa são os meus e não poderiam deixar de sê-lo, mas o outro é o seu evocador, único e insubstituível, e a partir desse momento se torna o fiador. Ou seja, não é só uma questão de projeção, é uma questão também de evocador, que vai me dar segurança ou vai me dar estrutura. E se eu ficar na feição da segurança, as imagens param. Então o amor, ele tem que ser móvel, incerto e inseguro sempre. Porque caso contrário, na hora que você busca segurança, você está trocando o desenvolvimento pela estagnação. Vamos falar muito sobre isso. Principalmente para as mulheres, que eu gosto tanto de mostrar como é que é o processo. Claro. Porque o homem é difícil, porque o homem só desenvolve imagens sem vergonha. Então vai ser duro. Educar o homem não é fácil, não. Mas, quem sabe, a gente não pode aí, pelo menos, mostrar para os meninos, né? Tá ok? Pessoal, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma água, e daqui 5 minutinhos, 6 minutinhos a gente retorna, para a gente finalizar. Vamos lá? Ok, pessoal da TVI, estamos de volta. Vamos voltar, pegar o cafezinho lá, né? Porque o pessoal da TV é bom, que tem um cafezinho, tem um biscoitinho, pode ficar lá comendo, é melhor, né? Pessoal da televisão, tá ótimo. Pessoal de Cuiabá, vamos voltar. Pessoal de Goiânia. E nós temos algumas perguntas. Vamos começar primeiro por Goiânia. O Eduardo tem uma pergunta para nos fazer, depois tem outra da TV Ibis. Vamos lá, Eduardo. Boa noite, seu Maurício. Boa noite, seu Eduardo. Eu queria, a minha pergunta, assim, o senhor declarou no começo da palestra a respeito da a questão das precipitações, às vezes assim, em caráter inevitável das formas de pensamento. E essa é uma questão, e a outra, as projeções de pensamento nos relacionamentos, como o senhor demonstrou, que elas vão chegando a um ponto assim que elas param e a pessoa entra num curto-circuito mental e ele está sempre se relacionando com a mesma pessoa, né? O que poderia ser feito, assim, em termos assim, de uma autoterapia, para que o indivíduo ele conseguisse uma ressignificação disso, rompesse esse circuito defeituoso e tivesse uma significativa melhor assim, na vida prática? O que poderia ser feito? Beleza, vamos lá. Coloca aqui a caneta, por favor. Pessoal, olha, vamos ver a pergunta dele. Vamos primeiro falar sobre a precipitação. Então lembra que o pensamento, né? Tem a parte da espiral para um lado e tem a parte espiral para o outro. E aí esse conteúdo se agrupa e vai precipitando. É igualzinho uma reação química. Lembra quando a gente estudou? Olha lá, A mais B numa reação química, né? E vai dar lá um produto C, por exemplo. Até um determinado momento ela é reversível. Mas de um determinado momento para outro, a substância C surgiu. Assim é o ato. Ele vai colocando imagens. Vamos supor, né? Vamos supor, e aqui eu estou supondo. Vamos supor que eu preciso de 100 imagens para fazer um ato. Tá claro? Só para a gente raciocinar, para poder entender e esmiuçar o processo. Então você vai acumulando imagens. Quando você chegou por volta de 99%, só com esforço gigantesco, é que você não vai fazer a próxima. E por que é esforço gigantesco? Porque a gente ainda não educou a nossa mente. A nossa mente monta em nós.
Então é verdade que você fala assim, eu não consigo controlar os meus pensamentos. Quando a questão não é de controle, a questão é de entendimento da dinâmica da mente. Então, consequentemente, você vai formar a imagem que vai precipitar o ato. Então é por isso que a espiritualidade sabe de antemão as nossas escolhas. Principalmente a espiritualidade de um maior nível evolutivo. Porque você está desenvolvendo as imagens. E muitas vezes, apesar dos conteúdos, você não deixa e não paralisa aquelas imagens. Agora, por que uma pessoa muitas vezes, depois de fazer determinado ato, se arrepende e muda? Porque aquele conteúdo todo se precipita e ela fica diante do impacto daquelas imagens. Aí, como vem a dor, como vem o remorso, ela pode se estabilizar. Caso contrário, ela afunda mais ainda. Foi aquilo que eu falei aqui no início, que aconteceu com Judas. Ele podia ter voltado, mas ele precipitou mais ainda e foi para o suicídio. O Pedro chegou no mesmo estado de Judas, mas voltou. Ou seja, fez a escolha ao contrário dentro das duas espirais. Entendido? A segunda, o que fazer? Eduardo, o que fazer é sempre olhar no sentido da totalidade. É você pegar todo o conteúdo. Geralmente, quando nós estamos diante de um problema, a gente pega uma variável aqui do conteúdo e quer resolver ela. Não, a gente só resolve se a gente estudar o conteúdo em todo o seu campo. E em vez de permanecer aqui, saltar para um novo campo mental que inclua o anterior. Por isso que a espiritualidade vive ensinando a gente a rezar, vive ensinando. E a gente reza como se fosse devotos. Não reza para transformação da imagem. A gente reza na repetição de imagens memoriais. Olha como é que a gente reza. Todos nós aqui, vamos olhar essas imagens que a gente reza. São repetições, são ladainhas. Aí a gente fala assim, eu rezo e não muda nada. Por que você não rezou? Não é a oração que não mudou. É você que não orou. Como você não orou, você não fez mudança de imagem, porque a nossa relação com Deus é a mesma coisa. Por isso que a nossa relação com Deus é antropomórfica. Você vê que nós temos uma dificuldade imensa de sair da parte antropomórfica da relação nossa com Deus. Você vai olhar que a gente sempre está falando, né? Até para falar de Deus, a gente fala a mão de Deus, segura na mão de Deus, né? Quer dizer, a mão de Deus, o pensamento de Deus, certo? A presença de Deus. São visões antropomórficas. Nós não conseguimos sair disso. Fazemos visões da projeção das nossas próprias imagens. Como é que nós vamos sair disso? Não tem jeito. E as nossas preces são desse jeito. Se nós fizéssemos a prece, interligássemos com o Emmanuel acabou de dizer aqui, que há pouco nós lemos, com a feição da graça e da presença do Cristo, haveria uma transformação extraordinária. Mas o que acontece? Nós fazemos exatamente o contrário. Nós fazemos o quê? Nós fazemos apenas assim, ó. Nós não abrimos a nossa a mente para o campo superior realmente. Por isso que a prece não nos transforma. E quando a gente fala em autoconhecimento, também não. Porque a gente vai lá só ordenar as próprias imagens. Ora, então o que você faz? Presta atenção nisso aqui. Todo mundo prestando atenção nisso aqui. Você vai lá, você tem imagem A. Aí você vai e cria imagem B. Você tem imagem C. Você cria a D. Aí você dá preferência a essas imagens aqui. Aí você fala, eu estou melhorando. Estou me conhecendo, fazendo autoconhecimento que a doutrina espírita me ensina. Você não está fazendo nada, criatura. Você está apenas optando pela outra imagem da sua espiral mental.
Mas você não abriu a espiral. Aí você vem e reprime isso aqui. E fala, olha como é que eu estou melhorando. Meu Deus, estou melhorando muito. Aí esse negócio aqui vai fechando, porque a repressão vai fazendo assim, vai fechando. Daqui a pouco você está em cima do seu umbigo. Deus, eu não aguento mais. Está em cima do umbigo. Não aguento mais. Por quê? Porque você vai fechando, as imagens vão ter de fechar. Agora, como é que seria a representação do processo real? Eu vou abrindo imagens, compreendendo os dois fluxos. Não fujo desse aqui, vou chamar de negativo. E nem só fico aqui, que eu vou chamar de positivo. Mas eu deixo a graça penetrar em mim e criar novas imagens que eu jamais tinha concebido. Essa é verdadeira oração, essa é verdadeiro conhecimento, essa é verdadeira transformação. Deixa o divino agir em ti. Ouça a presença de Deus na dimensão onde você se encontra. Mas não é o alto Deus. É o Deus imanente. Porque até Deus a gente quer controlar. Aquilo que eu já falei aqui, né, do balde. Eles oram porque não pode mandar. Ok, então? Muito bem, Eduardo. Vamos para a pergunta da TV Ibis. Pergunta da Lohane, de Belo Horizonte. Ô, Lohane. Fale mais sobre a questão da segurança. Seria a segurança afetiva que eu desenvolvo do outro ou igual ao outro? Segurança. A segurança é o maior problema da nossa vida. Porque a gente busca segurança o tempo todo. Segurança financeira. Você cai. Não tem como caminhar na vida com segurança. A vida é insegura o tempo todo. Então o que a pessoa faz? Olá, Lohane. Olha o que nós fazemos. Você começa a desenvolver imagens. Aí o outro vai e começa a corresponder. Ai, que bom. Aí você vem e segura isso aqui, ó. Aí no primeiro conflito que se surge, você fala assim, ah, mas não era assim quando nós começamos o nosso romance. Era tão diferente, agora você está estranho. Aí o que o cara faz? Pega a estranheza dele e começa a viver em outro ambiente. E começa a representar aqui para você as imagens. E você vai conservar nesse processo. Não há desenvolvimento. Aí o que acontece? Imagens cada dia menores. Imagens cada dia menor. Daqui a pouco você está relacionando um pires. Em cima de um pires. Oh, meu amor, tá bom. E você? Tudo bem. Terminou o espaço psíquico. Terminou o espaço íntimo. Eu chamo isso de relacionamento pires. E isso vem, Lohane, pela tentativa de controle. Não tem controle, nós temos de correr os riscos. Risco de ser abandonado, vou mostrar isso aqui na próxima aula. Risco de ser abandonado, risco de ser deixado, risco de não ser amado, risco de ser jogado fora. Tem de correr os riscos, sempre. Senão não desenvolve. Nós ficamos semelhante a um pedreiro que começasse a construir uma casa. Aí a parede vai subindo. E fala, ah não, se subir eu tenho medo de altura. Aí ele põe um tijolo e derruba um. Põe um tijolo e derruba outro. Põe um tijolo e derruba. É assim que nós fazemos. Ah não, para que a parede fique segura, eu não vou terminar, não vou para o telhado, eu não vou subir, não vou cair lá do andaime. Eu coloco o tijolinho e conservo a paredinha. Aí eu dou até a rebocada nela, pinto. Ai que bonito o meu relacionamento. O meu marido, como diz lá as goianas. Ai que lindo. Tem um relacionamento tão bom. Meu marido é tão bom. É a paredinha. A gente pinta ela,
bota uns em mim lá para enfeitar, e achamos que estamos tendo um relacionamento maravilhoso. Está estagnado, vai cair, a parede vai cair, não há quem se sustenta. Não existe segurança. Segurança geralmente é atrofia, é perda. Entendeu, Lohane? Maravilha. Pessoal, semana que vem, então, nós vamos estudar um pouco sobre esse sofrimento afetivo. Lembra que não é um sofrimento do amor. A gente usa a palavra amor para muita coisa, mas lembra, o amor é divino. O amor é sistêmico. Não tem contrários, não tem sofrimento, não tem nada disso. Mas, como a gente vai falar de afeto e relacionamento, geralmente usa a palavra de amor. Até a gente muitas vezes fala essa palavra sem esquecido do conceito original. Mas lembra sempre, não é amor, é afeição. Nós estamos, através da afeição e do sentimento, nós estamos desenvolvendo imagens para chegar no amor. Por isso que quando nós chegamos no amor, Jesus foi tão claro. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ou seja, basta descobrir um pouco do fermento do amor real que leveda todo o ser. Ok? Oi. Última pergunta. Pessoal de Cuiabá, foi uma maravilha ter com vocês aqui ao vivo. Pena que nós não tivemos pergunta, mas vamos ver se na próxima vez a gente começa a discutir. Pessoal de Goiânia, Eduardo, Silvia, Maria Angélica. E vamos ver o pessoal da TV Ibis, que tem 2 perguntas. Vamos lá? A primeira pergunta é da Cláudia de Brasília. Oi, Cláudia. Nos relacionamentos, quaisquer que sejam, devemos desenvolver a bioquímica diária, entendendo que o amor pode ser construído diariamente? Não, o amor ele é construído do zero todo dia. Tá claro? Presta atenção. O dia que nasce hoje é o mesmo do dia de ontem? Diz aí pra mim. Não. É um dia completamente diferente. E não se faz um novo dia a cada novo dia. Entendeu o raciocínio? Logicamente que cada dia já vai ter determinados processos de apoio, como tem o sol, como tem a natureza, como tem o rio, que também está em mudança. Mas cada dia é um novo dia que se estende, que vai amplo. Então você recomeça e vai. Então é a construção permanente. Não só a partir do ponto onde se encontra, mas a partir do ponto do início. É um processo de abrir e fechar, abrir e fechar. Então pega uma flor que fecha. Ela fecha, tá claro? E vai abrir amanhã. Ela não vai partir do ponto onde ela fechou e não abre tudo de novo? E aí só que quando ela não abre mais ainda? É assim que é o relacionamento. Deu para entender? Cláudia, obrigado pela participação. Lá. A segunda pergunta é do Júlio, aqui de Brasília. O que nasce do ponto de interseção das imagens do casal? E como identificar qual o impulso que devemos seguir? Vamos lá. Vamos aos nossos desenhinhos aqui. Se eu soubesse desenhar igual a Dalton era bacana, né, gente? Como não sei, tem que ser essas porcaria. Olha aqui. A pessoa vai lá e faz isso. A pessoa vem cá e faz isso. Isso aqui não é contido não, tá? É porque eu não sei desenhar. Muito bem. Aqui vai desenvolver a imagem do outro. Você fala assim, como é que eu vou saber? Você vai saber porque vai surgir imagens de conflito e vai surgir imagens de adesão. O que você tem de fazer é quais as imagens de conflito que estão surgindo, se eles estão evoluindo, ou eles estão permanecendo, ou eles estão regredindo. E quais as imagens de adesão que está surgindo. Não só adesão sexual, não só adesão no sentido de intenções, não, mas quais as imagens de adesão que você está construindo. Então o processo é simples. Muitas vezes fala assim, não, é o mesmo conflito sempre. Olha, abre o olho.
Busca maneira de resolver esse conflito para que venha outro conflito. Não é que vai acabar o conflito. Vai vir outro, mas outro em outra área, que você ainda não abriu, que ele também não abriu, que você ainda não conhece, que ele também não conhece, para não ficar no mesmismo. Porque caso contrário, a rotina destrói, não é a rotina do dia a dia. A gente fala assim, a rotina do dia a dia estragou a minha relação. Não existe rotina de dia a dia. É rotina das imagens pessoais e evocadas, repetida todos os dias. Estão entendendo? Pega um baralho, vamos entender o baralho. Vamos colocar que as imagens mentais sejam igual a um baralho. Aí eu tenho lá rei de ouro, tenho lá ás de copa, eu tenho lá dama de espada, eu tenho o valete de paus. E eu só mudo as imagens de lugar. Entendeu o que eu estou falando de imagens? Todo dia eu pego lá o baralho e só mudo de lugar. Coloco o ás em cima, coloco o rei embaixo, coloco... Ok? Mas eu não acrescento novas imagens. Seja no conflito, seja no processo de atração e de evocação superior. Eu só fico repetindo aquelas imagens. E aí você fala assim, meu relacionamento tá bom, porque tem as imagens que eu quero. Ora, aí o que você vai ter de fazer? Na hora que surgir conflito, você vai negar ou fugir. E na hora que surgir novos processos, você vai ter medo. Não, é melhor ficar aqui no reis, no ás, na espada, no valete, do que eu tentar outra coisa nova. E aí, na hora que essa pessoa rompe, você, ai meu Deus. Aí você vai, pega o baralhinho de novo no próximo e fala, já tem aqui uns baralhinhos prontos aqui, ó. E vai induzir o outro a ser aquilo que você já desenvolveu nas 4 imagenzinhas aí que você tem. Entendido? Só que no relacionamento, o baralho é infinito, é incomensurável. Entendeu por quê? Na hora que você chega no campo superior, que nós estudamos aqui no curso passado, e nós falamos aqui das relações, por exemplo, de Francisco de Assis e Clara, as imagens que ele desenvolve já não são imagens que estão presas à questão corporal, não estão presas às questões do ciúme, não estão presas às questões comuns. Porque a imagem que ele está desenvolvendo, de longa data na relação que eles tiveram e que continuaram tendo, são imagens, acima de tudo, de união com Deus. Entendeu por que é diferente? Não é porque o santo não tem os impulsos sexuais, não é porque não tem os impulsos pessoais de atração. É que as imagens deles já estão lá na frente. Deu para entender? Bom, se não deu, semana que vem dá. Aí a gente tem uma planta mais confusão e começa de novo num processo de busca contínua. Pessoal, então muito boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece final. Pediu o Estevam aqui, nosso coordenador da TV Ibis, para fazer a nossa prece final aqui conosco. Então busquemos agora fechar os nossos olhos em sintonia com o plano superior da vida. Mestre de infinita sabedoria, agradecemos a toda a noite de aprendizado, aos ensinamentos aqui passados, que possamos, Pai, nos permitir a reaprender, a reorganizar tudo aquilo em nossa vida que precisa ser adequado conforme os conhecimentos que vamos recebendo. Abençoa, Senhor, a semana que termina, ao nosso final de semana, ao nosso sono, e agradecendo desde já o amparo e o auxílio. Obrigado por tudo, que assim seja. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org